Boa noite, meu irmão. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Mais um momento juntos para estudarmos a palavra do Senhor. Estamos aqui mais uma vez com a exposição da carta do apóstolo Paulo aos nossos irmãos em Éfeso. Hoje aí vamos para o quarto episódio. Vamos aí falar um pouquinho sobre a parede caiu e um novo povo nasceu. Espero que Deus possa abençoá-lo na edificação da sua palavra na sua vida, tá bom? Gostaria de orar agradecendo a Deus pela sua vida, pela minha vida e por essa oportunidade de mais uma vez estarmos juntos. Vamos orar? Senhor, obrigado porque mais um momento juntos para estudar a tua palavra. Que o Senhor possa abençoar profundamente. Espírito Santo, abra essa mente, abra esse coração e que essa palavra seja uma palavra de edificação, transformação, de renovo, de cura, de salvação para esta casa e para esta família. É o que pedimos e rogamos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, amigo e amiga, estamos aí expondo a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Se você não viu, eu quero te convidar a você acessar os vídeos anteriores, tá bom? E aí você vai ter uma compreensão melhor. Já estamos aqui no capítulo 2, hoje, dos versos 11 a 13. É o que nós vamos aqui aprender um pouquinho, tá bom? Então, basicamente, o que eu quero que você entenda nessa lição é entender que a maneira que a cruz de Cristo uniu tanto judeus como gentios. Especificamente esses versículos do capítulo 2, 11 a 3, nós vamos falar um pouquinho dessa muralha que foi quebrada e que surgiu um novo povo, tá? Antes de Cristo, o povo de Israel, agora a igreja de Cristo. Então, você vai perceber que essa nação chamada hoje nação igreja, que é o povo de Deus, ela tem como base Cristo Jesus. No capítulo anterior, nos versos anteriores, falamos sobre isso, a base de Cristo, tá bom? É o que a gente vai aqui basicamente falar. Espero que você possa aí aprender. E qualquer coisa você pode rever aí o vídeo, pausar e assim aprender, tá bom? Efésios capítulo 2, versos de 11 a 13, você tem na sua tela, você pode ler comigo e você pegar também a sua Bíblia ou o seu caderno para alguma anotação, tá bom? Portanto, lembrai-vos que outrora, passado, né? Vós gentios na carne, estavas sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Veja que esse texto já é um texto bem prático. Outrora éramos gentios na carne, estávamos sem Cristo, separados da comunidade, porque nós não tínhamos aliança da promessa, não tínhamos esperança no mundo por Deus, mas agora em Cristo, que estávamos longe, agora nos aproximamos pelo sangue de Cristo. É o que a gente vai trabalhar hoje, tá bom? Vamos lá então? Olha, judeu. Quem era o judeu? Judeu é aquele que descende de Abraão e que pertence ao povo de Israel. Então, Paulo vai trabalhar aqui também a questão do judeu e do gentio. Quem era o judeu, quem era o gentio? Então, o gentio é quem não é judeu, todos que não pertencem ao povo de Israel, a linhagem de Israel, a aliança que Deus fez ali com Abraão. Então, Paulo vai tratar desses dois assuntos. O judeu, aquele que descende de Abraão, que pertence ao povo de Israel. O gentio, que não é judeu, todos que não pertencem ao povo de Israel. Ficou claro? Essa é a compreensão que a gente tem que ter nesse ponto aqui, para você compreender. Então, os versículos 11 e 12. Versículo 11, o primeiro ponto de hoje será: quem éramos outrora? Quem éramos outrora? Verso 11 vai dizer assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Olha que interessante.
Aqui nós vamos encontrar que os gentios eram objetos de desprezo dos judeus. Se você for olhar no Novo Testamento, até mesmo entre os apóstolos, e Pedro ali falando sobre as coisas consagradas e não consagradas, o que era permitido e não permitido, então havia uma diferença muito enorme entre gentios e judeus. Quem éramos outrora? Os gentios eram objeto de desprezo dos judeus. Veja bem, os judeus se achavam o único povo de Deus que por causa da circuncisão, essa que era a ideia. Então, quando Deus fez a promessa a Abraão, se você olhar em Gênesis, ele diz a Abraão, Abraão, todos que entrarem à sua casa, os que nasceram, que chegarem, eles têm que receber o selo desta união, desta aliança, que era a circuncisão. Então, a descendência de Abraão foi circuncidada. Todos que entravam na casa ou na descendência deveria ser circuncidado. Então, os judeus se achavam o único povo exclusivo ali por causa da circuncisão. Então, Paulo os chama de circuncisos na carne por mãos humanas. É isso que Paulo vai dizer aqui no versículo 11. Olha, ele vai dizer circuncisos na carne. Por que ele chama os judeus de circuncisos na carne? Por causa da base da aliança. Então, eles se achavam o único povo exclusivo que temia e que seguia a Deus por causa da aliança. Por isso que você vai encontrar a expressão Paulo dizendo circunciso na carne por mãos humanas, tá bom? Quem fazia, de fato, era aquele que adentrava a aliança e aquele que era responsável pela prática da circuncisão. É interessante você perceber que então os gentios eram objeto de desprezo dos judeus, porque eles não tinham aliança. De fato eram. Eles não tinham aliança, eles não faziam parte da aliança, ok? Mas tanto judeus como gentios podem gozar da circuncisão espiritual. Aí você vai entender do coração e da alma. Veja bem, aquilo que era circuncisão na aliança por Abraão, em Cristo já não fora mais a circuncisão. Nós vamos ver mais à frente, tá bom? Então, esse primeiro ponto aqui é quem éramos outrora. Ponto 1, gentios eram objeto de desprezo dos judeus, tá bom? 2, verso 12. Naquele tempo, estáveis em Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa. Veja bem, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, há uma outra coisa que éramos outrora. Os gentios estavam espiritualmente alienados. Ou seja, o que nós queremos dizer com isso? Estavam sem Cristo. Então, os gentios estavam espiritualmente sem Cristo. Estavam alienados, perdidos, tá? Geralmente ligados, né, à parte gentílica naquele tempo, né? Não vou dizer que é 100%, mas muito, ou quem sabe a maioria, ligado ao paganismo, dentro do contexto do próprio Paulo em Éfeso, né? Os demais irmãos que estavam nas outras cidades. Uma outra coisa que você precisa saber aqui também estavam separados da comunidade de Israel. Então veja bem, os gentios estavam espiritualmente alienados, uma vez estavam sem Cristo, estavam separados da comunidade, porque não faziam parte da comunidade de Israel, porque não tinham aliança, não eram aliançados. Isso é interessante observar. Aí, letra C, não tinham esperança em Deus. Lógico, se estavam sem Cristo e não tinham, eram separados da comunidade, não tinham parte na aliança, logo estavam sem esperança. Esperança sem Deus. Ou seja, não tinha uma base num Deus poderoso, num Deus do Israel. Se você olhar um pouquinho no contexto do Antigo Testamento, quando Israel vai entrar na Terra Prometida, você vai ver que o povo gentio tinha medo de Israel por causa do Deus de Israel. Então veja bem que o Deus de Israel tinha feito uma promessa. Então os povos pagãos gentílicos tinham medo. Tinham medo de Israel. Então veja que ao próprio contexto do Antigo Testamento você vai ver que Israel não tinha um Deus
não adoravam uma imagem, não adoravam um Deus feito por mãos humanas. O episódio que você vai ver lá quando Moisés está no monte e decidem fazer um bezerro de ouro, aquilo foi abominável. Então, quando nós falamos do Brasil como cristão, e apesar ainda de ser cristão, ainda tem veneração à imagem, cultua deuses, deusas, e isso, se você for olhar biblicamente, contradiz a palavra. E esse processo do povo naqueles dias de Israel era um povo pagão. O povo pagão em si era os vizinhos de Israel, eram povos que cultuavam debaixo de árvores, em cavernas, em imagens, deuses feitos por mãos humanas. Logo, eles não tinham a aliança, a promessa, viviam alienados, não tinham intimidade na comunidade de Israel e muito menos não tinham esperança em Deus. Logo, meus irmãos, os gentios estavam então espiritualmente alienados, espiritualmente andando sem rumo e sem direção. E Deus diz claramente na sua palavra que esse processo é um processo que devemos observar claramente. Podemos dizer que todos os gentios não convertidos de hoje se encaixam no mesmo estado espiritual que Paulo traçou em Efésios capítulo 2, verso 11 a 13? Por quê? O que você responderia? E nós? Quem éramos antes da cruz de Cristo? Qual era a nossa condição? Qual era a nossa condição, né? Então, os gentios espiritualmente, assim dizendo, são de fato aqueles que estão alienados. Muitas pessoas estão alienadas nesses dias, achando que estão servindo a Deus, não estão servindo a Deus. Estão tateando, Paulo vai dizer, tateando como se achasse Deus. Então tem muitas pessoas vivendo uma alienação espiritual. Quem éramos antes da cruz? Pessoas alienadas, gentílicas. O texto passado que nós trabalhamos aqui, mortos, condenados, culpados, escravos, que éramos assim. E qual era a nossa condição? Essa condição que eu acabei de falar. Então, faz sentido saber que esse processo na nossa vida é um processo vívido, realista. Quando nós não temos Cristo em nosso meio, na nossa vida, nós andamos de uma forma gentílica. Estamos andando alienados. Mas agora em Cristo, a Paulo vai dizer, mas agora em Cristo, vamos ver? Mas agora em Cristo, o que Cristo fez? O que Jesus fez? Os versos 13 a 18. Nós vamos ler aqui os 13 a 18. Vamos ler por parte, tá? Vamos ler aqui do 13 até o 15 para ficar mais claro. Mas agora em Cristo, mas agora, se você for olhar mais agora, é uma expressão interessante, né? Porque vai mostrar o marco agora, é pontual. Ele vai dizer, mas agora em Cristo, vós que antes estavais longe, fostes aproximado pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação, que estava no meio a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então, o versículo 15 especificamente é o que a gente está aqui na tela. Diz, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então, o que ele fez? Jesus aboliu a lei dos mandamentos e criou um único mandamento que unisse, ou seja, Cristo os desobrigou da lei como caminho de salvação e instituiu a graça. Isso é muito importante porque, se você for olhar no tempo antes do próprio Cristo, né? Os sacrifícios, as ordenanças. Agora, Cristo é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro que vai tirar o pecado do mundo. Então, ele tipifica o Cordeiro,
que vai verter o seu sangue. Agora, não é mais uma expiação, mas agora é sangue verdadeiro de uma vítima, porque ele é um representante meu, um representante seu, porque você vai olhar anteriormente, da mesma forma que pelo Adão entrou o pecado, pelo novo Adão entraria a salvação. Então, Cristo é o mesmo homem, novo Adão, e o Cordeiro, tipificando o Cordeiro que vai tirar o pecado do mundo. Então, ele aboliu o mandamento. Então, ele vai pagar com o seu sangue, vai pagar com a sua vida. Então, desobrigando a lei. Essa lei que caminha para a salvação. E agora ele vai trazer a graça. Porque uma vez ele morrendo, pagando, o que vai imperar não é mais a lei do sacrifício, não é mais a lei daquilo que era ordenado. Mas agora o que vai operar é a graça, aquele que foi alcançado. E Paulo está dizendo isso claramente aqui, que ele aboliu a parede, ele quebrou essa parede de inimizade, tá? Então Jesus aboliu a lei dos mandamentos. No versículo 15 ainda, criou uma nova humanidade. Olha que interessante. É interessante saber que em Cristo Jesus, judeus e gentios compartilham a mesma nova vida. A mesma liberdade, a mesma salvação. Em prática, colocando, seria basicamente assim: se você é judeu e eu não sou judeu, então agora nós podemos compartilhar a mesma vida, a mesma aliança. Não é só para o judeu agora também para os gentios. E a Bíblia vai dizer que nós somos filhos de Abraão pela fé. Nós não somos filhos de Abraão por descendência, por sangue, mas somos descendentes pela fé, tá bom? É o que a gente vai aprendendo aí. Versículos 16 a 18, nós vamos encontrar assim: e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, e destruindo por ela a inimizade. Veja que ele vai colocar aqui a inimizade é uma barreira, uma parede. E essa parede, de um lado tem gentios, de um outro tem judeus. Há uma inimizade entre gentios e judeus. Agora, Paulo está dizendo que essa barreira foi quebrada, essa barreira foi destruída pela obra de Cristo, ou pelo sangue de Cristo, uma vez que ele cumpriu toda a lei, especificamente a lei cerimonial, que deveria ser o cordeiro que deveria verter o seu sangue. Então, Jesus reconciliou os judeus e os gentios com Deus. Então, vamos lá? E ele diz, então, versículo 17: E vindo evangelizou para vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Verso 18: Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. A paz foi estabelecida por Cristo na cruz. Então, a cruz de Cristo derruba toda a parede. A cruz de Cristo derruba a inimizade. E agora ele faz uma reconciliação entre judeus com gentios e pecadores com Deus. Ou seja, aquilo que era separado, havia separação, agora já não há mais separação. Em Cristo nós somos um. Isso é implicação muito interessante. Porque vamos pegar aqui um exemplo bem claro. Imagine eu, brasileiro, que se diz ser cristão, mas não tendo a prática da vivência do cristianismo, e uma pessoa longe daqui, lá na África, com as suas crenças, com seus valores, e uma vez Cristo agora me alcançando e alcançando aquela pessoa que está lá, eu com a minha prática, ela com a prática dela, e eu nem conheço, nem sei quem é, pai diferente, mãe diferente, cultura diferente, mas uma vez que ele me alcança e alcança aquela pessoa, agora nós somos um em Cristo Jesus. Éramos pecadores, mortos, condenados, mas agora somos unidos em Cristo. Esse é o processo da reconciliação. O que Jesus fez? Ele aboliu a lei do mandamento, que separava, que trazia inimizade. Ele criou uma nova humanidade. Agora diz aqui que nós somos um, verso 15 vai dizer isso claramente, eu vou ler novamente para você entender. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois
dos dois, criasse em si um novo homem, fazendo a paz. Esse novo homem é essa nova humanidade no que se diz, não há inimizade, não há separação. E terceiro que nós estamos aí falando, reconciliou os judeus e os gentios com Deus. Então todos nós agora podemos ter reconciliação em Deus. Explicação? Vamos lá? Após a cruz de Cristo, ficou mais fácil ou mais difícil obedecer os mandamentos? Na sua visão, por quê? O que você acha? Com a cruz de Cristo, após a cruz, ficou mais fácil ou mais difícil? Já existia lei, aí você poderia dizer assim, mas na lei era pior, era mais difícil. Por quê? Porque graça, aí as pessoas entendem que graça é assim, tem que fazer nada. E não é assim. A graça nos alcançou numa condição que estávamos. Mas agora, se nós somos nova criatura, devemos andar de acordo com aquilo que a graça diz. Eu vejo, vou colocar o meu ponto de vista, tá? Após a cruz de Cristo, ficou mais fácil em que sentido? Primeiro, que nós não fazemos sacrifícios. Segundo, porque a vítima, o meu representante, morreu na cruz por mim e por você. Isso ficou muito fácil, tá? Agora, ficou mais desafiador, incumprimento? Ficou, por quê? Porque uma vez que tudo aquilo que foi nos dado agora pela graça, isso compete a mim e a você a tornar mais sábios, mais maduros, mais competentes naquilo que foi alcançado por nós. Então eu vejo que ainda mais ainda nesse contexto que estamos vivendo, o evangelho ficou mais difícil em obedecer. Não porque o evangelho é difícil de obedecer, é porque é um choque, né? Parece que viu um choque dessa cultura, desse mundo, que Paulo vai dizer aqui no próprio capítulo que a gente está lendo, capítulo 2, que esse curso desse mundo, o curso desse mundo vem contra. E nós não podemos aceitar. Ou seja, deveria ser muito mais fácil viver o evangelho porque é um evangelho de graça, e isso nos dá mais prazer, mais disposição, do que fazer o contrário, ser mais difícil, tá bom? Versos 19 e 22, terceiro ponto de hoje é quem somos agora. Vamos lá? Os versos 19 a 22 vai dizer assim: assim já não sois estrangeiros peregrinos. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos e sois da família de Deus. Agora nós não somos mais peregrinos, somos concidadãos, né? Verso 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Ou seja, pedra angular é Cristo, mas tem os apóstolos e tem os profetas, que eles edificados sobre os fundamentos dos apóstolos, fundamento. Mas a pedra que segura, a pedra angular que segura a fundação é Cristo, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Verso 22, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Veja quem somos agora: crentes judeus e crentes gentios gozam dos mesmos benefícios, privilégios, responsabilidades em Cristo. Paulo está dizendo que todos agora têm. Veja que o contexto que Paulo está dizendo aos irmãos em Efésios, esse conceito é bem nítido, é bem claro, porque o conceito de judeu e o conceito de gentil era coisa bem claro mesmo. Então, o que Paulo está dizendo? Que tanto vocês, irmãos, que são judeus, que estão da linhagem de Abraão, e tanto vocês, gentios, que não é da linhagem de Abraão na promessa, todos vocês agora podem viver juntos. Vocês não precisam mais ficar inimigos uns dos outros. Vocês não precisam brigar e discutir quem está certo e quem está errado. Porque Cristo, na cruz, com a sua morte, uniu, a parede foi quebrada, o véu foi rasgado. Então agora você, judeu crente, você crente judeu e crente gentil, para crente judeu, crente gentil, porque é a ideia do seguir a Cristo. Vocês têm o mesmo benefício, o mesmo privilégio e mesma responsabilidades em Cristo. Está aqui um texto bem claro, ó.
Não, ele vai dizer edificado sobre o fundamento, Cristo que é a pedra angular, então ele é a pedra que vai sustentar tudo. Todo edifício bem ajustado cresce, olha interessante, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado. Então o judeu é sendo edificado, o gentio sendo edificado, para quê? Para a habitação de Deus no Espírito. Quem somos agora? Somos um povo unido, que tem benefícios, privilégios e responsabilidades, uma vez que Cristo fez isso por nós. Amém? Então, vamos lá, verso 19. A nação de Deus. Verso 19 vai dizer assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos e sois da família de Deus. Aqui nós vamos encontrar que a nação de Deus, éramos estrangeiros, éramos peregrinos, éramos pessoas que não tinham uma nacionalidade. Em Cristo, gentios e judeus passaram a fazer parte do povo de Deus, concidadão do seu reino. Aí você vai entender que agora temos um reino, temos uma cidadania, temos uma legalidade nesse processo. Verso 19 diz bem claro isso, tá? O verso 19 ainda vai dizer família de Deus. Olha interessante que ele vai dizer: assim já não sois estrangeiros nem peregrinos, mas concidadãos, já falamos aqui da cidade, da nacionalidade, também sois da família de Deus. Paulo também vai dizer que vocês agora fazem parte de uma nação de Deus, uma nação que está unindo tanto judeu como gentio. Mas também vai dizer que fazemos parte da família. Em Cristo, judeus e gentios tornam-se irmãos, filhos de Deus, então, do mesmo Pai. Agora, gentios e judeus se tornam irmãos. Veja que mensagem maravilhosa no tempo do apóstolo Paulo. Isso era bem nítido, como já falei. Em Éfeso, imagina a cidade de Diana, o paganismo reinando, o evangelho sendo apregoado, evangelizado, mas havia uma separação, o próprio judeu não aceitando o gentio, mas Paulo vai trazer a mensagem, a igreja, não, vocês que conhecem o evangelho, vocês são os cidadãos do reino de Deus, ele rasgou o véu, agora o gentio tem direito também. Então, em Cristo, judeus e gentios tornam-se irmãos, filhos de Deus. Que maravilha! Passa a ter uma única nação, passa a se ter uma única família, e aí ele vai dizer versos 20 a 22, o templo de Deus. Nós começamos agora a ser o templo de Deus. Interessante que até mesmo uma alusão de que judeus e gentios são edificados para a habitação de Deus. No meio do tabernáculo, né? A única forma de Deus se fazer presente seria no tabernáculo, como habitação dele. Mas agora em Cristo, eu sou a habitação dele, você é a habitação dele. Então Paulo está externando que não era só o judeu que tinha esse privilégio, mas o gentio também tinha um privilégio agora em Cristo, uma vez que a cruz rompe toda essa parede, a morte, a ressurreição dele rompe essa parede e faz com que gentios e judeus tenham o mesmo direito, de ocupar uma mesma cidade, uma mesma nação com a sua nacionalidade, uma mesma família de irmãos, uma vez sabedores de que o Pai fez isso por nós, e ainda que nós somos um templo aonde somos edificados para a habitação dele. Que maravilha, meus irmãos! Que mensagem maravilhosa! Quem nós somos agora? Nós somos um povo, uma nação, nós somos família de Deus, nós somos templo de Deus. Isso é importante. Eu não posso dizer que eu tenho direito e que aquele miserável lá não tem direito. Todos têm o direito. Todos têm o direito de ouvir o evangelho. Agora, quem vai alcançá-los? É a graça. É a graça maravilhosa. Então, quem nós somos agora? Nós somos nação, nós somos família e somos templo de Deus. Amém? Aplicação prática para você. O que Cristo fez para aproximar os gentios de si e para reconciliá-la com o judeu? De que maneira a igreja, como família de Deus, tem feito diferença em sua vida?
Veja bem, em que sentido os apóstolos e profetas são o fundamento da igreja? Nós já trabalhamos aqui que o que Cristo fez para aproximar os gentios de si e para reconciliá-los com os judeus. Sua morte e sua ressurreição. Isso é bem claro. De que maneira a igreja, como família de Deus, tem feito diferença na sua vida? Quando nós estamos juntos, nós somos edificados, tá bom? Vou abrir uma aspas aqui, tá bom? Vou abrir uma aspas aqui nesse processo. Todo mundo sabe que nesse contexto estamos vivendo a pandemia e se fala muito no novo normal, tá? O parâmetro do novo normal. Vou colocar meu ponto de vista, tá bom? Você pode concordar ou discordar, mas eu vejo que para a igreja não existe um novo normal. Não tem como existir igreja se não for ajuntamento, não tem como ser igreja se nós estamos juntos sendo edificados. Não existe igreja na sua casa se não há convívio, se não há edificação. Veja que Paulo vai dizer, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados. Estáis sendo edificado. Nós somos edificados continuamente por meio da igreja, por meio da família de Deus. Então, quero dizer, você, membro da igreja IPE, especificamente, quando você ouvir esse novo normal, cuidado, porque eu vejo que a igreja não pode aceitar esse novo normal, onde a igreja, você vai ter um momento de decidir de vir ou não vir. A Bíblia diz que nós precisamos estar juntos, onde podemos estar sendo edificados mutuamente, a comunhão, o abraço, o aperto de mão, um beijo, a comunhão, tudo isso é que vai nos unindo em Cristo. Veja em que sentido os apóstolos e profetas são fundamento. Eles são aqueles que apregoaram a doutrina dos apóstolos, aquilo que os profetas fizeram. Há uma base de ensinamento, há uma base de palavras, mas a pedra angular é Cristo na minha vida e na sua vida, tá bom? Vamos concluir? Então, John Stott ele diz assim, leia comigo. Pergunto a mim mesmo se há alguma coisa mais urgente hoje para a honra de Cristo e para a propagação do Evangelho do que isto. 2 pontos. A igreja ser vista como tal, uma nova humanidade, um novo modelo de comunidade humana, uma família de irmãos e irmãs reconciliados que amam seu Pai e se amam uns aos outros. A habitação evidente de Deus pelo seu Espírito. Somente então o mundo crerá em Cristo como pacificador. Aqui ainda mais um reforço de dizer que a igreja ela é vista, deve ser vista como uma nova humanidade, um novo modelo de comunidade humana, uma família de irmãos e irmãs reconciliados que amam seu Pai e amam uns aos outros, e que também há a habitação evidente de Deus pelo seu Espírito. Então, não deixe de ser igreja. Viva o papel da igreja. A igreja não é a parede, mas é quando estamos juntos, quando estamos reconciliados, e nós precisamos desses dias, desse processo, tá bom? Então, será que temos refletido como igreja essa nova essência adquirida em Cristo? Veja que nós agora estamos unidos, não há inimizade. Somos um novo povo, uma nova nação. Somos aí também um novo corpo, uma nova família, e ainda temos o templo, a habitação de Deus em nós. Então, de que maneira nossa igreja tem testemunhado essa essência à comunidade dos descrentes? Gostaria que você pensasse sobre isso. De que maneira a IPE tem testemunhado essa essência à comunidade descrente, aos demais que precisam crer. Espero que você possa, de fato, entender o que estamos aí dizendo, tá bom? Deixa eu voltar aqui para a gente só recapitular quem nós somos. Nação de Deus, família de Deus, templo de Deus, tá bom? O segundo que nós falamos foi esse aqui, o que ele fez por nós. Então ele aboliu a lei dos mandamentos, ele criou a nova humanidade e nos reconciliou, tanto judeu como gentios, tá bom?
Esse é o segundo ponto. O primeiro ponto que falamos é este aqui. Quem éramos outrora? Os gentios, espiritualmente alienados, né? Estávamos sem Cristo, separados da comunidade e não tínhamos esperança. E falamos também no ponto 1. Os gentios eram objeto de desprezo dos judeus. Esse é o processo que nós podemos aí aprender com a palavra do Senhor, tá bom, meus irmãos? Espero que você tenha aprendido mais um momento. Se você não viu os demais estudos, volte, veja o primeiro, o segundo, o terceiro, tá bom? E quero te convidar para estar mais uma vez juntos no próximo estudo. Nós vamos aí para a parte 5. Espero que Deus possa aí ter falado ao seu coração. Vamos orar? Senhor, obrigado pela bondade, pela misericórdia, porque nós não tínhamos direito. Mas o Senhor, como um bom Pai, Deus amoroso, gracioso, nos deu o direito de sermos um novo povo, uma nova família e sermos templo do Teu Espírito. Obrigado por todo o privilégio. Espírito, convença essa alma do pecado, da justiça e do juízo, e que o Senhor possa trabalhar no coração dela e dele, para que toda essa palavra possa se aplicar e o Senhor gere vida e vida com abundância. É o que pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado pela sua companhia aqui nesse tempo. Espero que Deus possa aí, de fato, abençoar grandemente a sua vida. Meu contato